Começando então mais um Quadrado Mágico para a galera presente. Demoramos um pouquinho para voltar com esse programa. Boa noite, Antônio. Boa noite, Thiago. Boa noite aí, todo mundo. Boa noite, Dedé. Boa noite a todos os Quadrado Mágico aí se formando. A gente ficou um tempo sem, né, Dedé? Mas agora fixo, tá de volta. Ficou bom o primeiro programa, ainda vamos ficar fixos com esses 4, né? Justamente. Tem que assinar o contrato depois com o Antônio. O passe, né? Direito de imagem, aí a gente vê depois, né? Deixa na justiça depois. A ESPN tá cobrando alto aí, velho, pelo Timóteo. O cara é bom. O Thiagão também é bom. Os dois comentaristas são bons. Mas aí a gente vai começar aí falando do Quadrado Mágico, reforçando, né, novamente, dois torcedores ilustres, amigos do canal, o Antônio Timóteo, corintiano, e o Thiago Loredo, flamenguista. A gente pegou as duas maiores torcidas do Brasil, né, só para dar um impacto aqui, né? E aí a gente vai começar aí o bate-papo, uma coisa tranquila, um bate-papo entre amigos, sobre um pouco do futebol brasileiro, como é que foi a rodada, o que vocês estão achando do time de vocês. A gente deve entrar depois sobre a questão de manter ou não o Coelho no Corinthians, mas eu vou passar a bola para o Antônio primeiro, ele vai falar um pouco do Corinthians, como é que foi essa rodada, o que ele está achando do Brasileirão também. Depois eu passo para o Thiago e a gente vai entrar em outro assunto também. Boa noite, Toninho. Boa noite, Bruno. Boa noite, Dedé. Boa noite, Thiago aí. Valeu mais uma vez aí pelo convite. Sempre um prazer estar conversando com vocês aí, debatendo. Prazer é nosso. Aí. Muito obrigado aí novamente pelo convite. Começando aí falando pelo Corinthians aí, um jogo aí antecipado aí da rodada, né? Como vem acontecendo aí, acho que por causa da Globo ter perdido aí os direitos da Libertadores, então tá antecipando aqui, pelo menos para São Paulo, né? Tá antecipando aí os jogos do Corinthians para poder estar transmitindo aí no meio da semana. E aí, na quarta-feira, nós tivemos aí Corinthians e Sport. O Corinthians vinha de uma vitória contra o Bahia, foi até um jogo legal, assim, de ver, né? Um jogo franco, assim, as duas equipes criando muito, o Bahia perdeu até muitos gols, o Bahia poderia ter ganhado do Corinthians aqui, mas acabou pecando muito na finalização, o Gilberto tá passando por uma fase ruim aí, né? Perdeu vários gols e tudo mais, mas foi um jogo bem bacana, assim. Então, acho que foi o segundo jogo aí do Coelho no comando. O primeiro perdeu lá para o Fluminense lá no Rio. O segundo ganhou do Bahia aqui em casa e saiu agora novamente para pegar o Sport lá na Ilha do Retiro. É um jogo sempre difícil na Ilha do Retiro, né? Então, o jogo não foi bom, né? O jogo não foi. Não foi. Foi aquele jogo amarrado ali, mas já esperado, né? O Sport ali, com o Jair Ventura, tem crescido aí no campeonato, né? Depois que ele chegou aí, deu uma crescida, ele deu uma arrumada ali no time, naquela pegada assim, mais de Jair Ventura mesmo, né? Time organizadinho, na retranca ali, jogando por uma bola. Mas foi um time que marcou o Corinthians muito bem aí. O Corinthians praticamente não conseguiu jogar aí contra o Sport. Voltou a ter as limitações que já estava apresentando com o Thiago Nunes e voltou a apresentar agora com o Coelho. Coelho, assim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas eu não vejo culpa agora do Coelho. É um cara que está entrando como tampão, né? É um interino que entra ali, tenta dar uma moral, confiança, mas assim, tá assustador, assim, ver como o Corinthians tem dificuldade para jogar, como alguns jogadores Cássio, Fagner, Gil, jogadores assim que tem um nível assim renomados, né? Tem história, né? Não tão bem, né? Então o que está contribuindo também para esse momento ruim do time. Então, assim, o Sport eu acho que mereceu até a vitória pela entrega mesmo, por ter mais vontade, marcou o Corinthians muito bem, não conseguiu criar. Esbarrou ali. O Otero, que eu até critiquei a contratação do Otero, assim, para mim é um jogador assim limitado, mas que assim sempre teve uma bola parada boa, um chute bom e tudo mais. E o Coelho está vivendo disso, cara. Então tá bem assustador mesmo, assim. O Otero chegou, tá parecendo um Messi do Corinthians, porque o cara chega, bate as faltas, chuta de tudo que é leite, e o Coelho está vivendo disso. Então tá bem feio assim o time, e quarta-feira, por exemplo, o Otero praticamente não participou, nem com chute, nem com falta. Então o Sport fez uma partida até que boa ali dentro das suas limitações, acho que mereceu. Teve ali dois lances polêmicos, assim, né, que essa jogada da mão aí que estão marcando, umas marcam, outras não marcam. Não dá para entender muito o critério desses caras aí. Eu até acho assim que
por eles estão marcando esses pênaltis assim de mão, o do Sport foi, o jogador do Corinthians estava com realmente o braço mais levantado, mas acho que teve um lance também parecido do Sport, né? Que o Sander tá de costas para jogar, mas tá com o braço elevado, e quando o Luan tenta cabecear, bate na mão. Eu até achei que daria, mas não deram. Mas enfim, eu não fico... Não estou muito preocupado com essas coisas de arbitragem e tudo mais, estou mais preocupado com o time mesmo, que eu acho que vai ter que fazer um trabalho aí do zero. Acho que o Coelho, assim, eu não sei se vai ficar ou se não vai. O Andrés aí gosta muito do Coelho, a princípio eu gostaria que ele ficasse, mas, assim, o Corinthians está ali em 13º, nessa rodada pode chegar, acho que no Z4 ou ali próximo. Enfim, eu acho que o Coelho vai ficar, depende muito da situação do time na tabela, depende de como tiver a pressão, depende, assim, de vários fatores. Mas, assim, também, você olha no mercado, também não tem um técnico, né? Não tem nomes, assim, o Brasil realmente tá numa carência enorme, assim, de treinadores, de capacidade que você consegue enxergar ali, que vai fazer um bom trabalho e tudo mais. O Thiago Nunes era um desses nomes, né? Surgiu como um desses nomes, assim, de revolucionar, e foi uma decepção, assim. Eu tinha muita expectativa em cima dele. Eu entendo que o Corinthians tem ali algumas limitações, falta ali um jogador de velocidade, a transição do time é muito lenta. Eu sinto que também falta alguns jogadores ali para jogar da forma como o Nunes queria. Mas, assim, você olha para o Corinthians assim, pelo menos eu, né, não acho um time ruim, eu acho que tem boas peças, eu acho que é um time que poderia fazer muito mais do que está fazendo. Talvez não para disputar título, mas com certeza ali para estar num nível mais acima na tabela ou fazer melhores partidas. Só para pontuar um pouco essa questão de peças, e o Casares, né? Ele fechou já? Né? Hoje saiu a notícia que ele já estava no CT, já tinha feito esse exame neto, já estava no CT, acho que faltou só o anúncio oficial mesmo. Mas ele já está aqui em São Paulo. Casares, né? A gente tem que saber qual Casares que vem pro Corinthians. Eu particularmente sou muito fã do Casares, do futebol do Casares, desde a época de Banfield. Eu lembro que cheguei a assistir alguns campeonatos de seleção de base, acho que pelo Equador, ele jogando muita bola, assim, sempre foi um cara assim, que chamou a minha atenção. Eu gosto muito do Casares, eu acho um jogador muito acima pro nível que nós temos aqui, muito acima, questão de capacidade de qualidade mesmo, né? Capacidade técnica inquestionável. Inquestionável, mas realmente preocupa aí o extracampo, mas é aquilo, cara, assim, você olha pro Corinthians assim, tem boas peças e tudo mais, mas o time não consegue jogar. Então, assim, acho que o Casares está trazendo um alento, assim, pra torcida aí, pro time, para tentar elevar um pouquinho da qualidade ali, tentar melhorar a criação, que é deficitária desde que o Nunes assumiu o time. Desde o Nunes não, né? Já tem uns anos, desde o Carilho do ano passado. Hoje já não tem criação, e eu acho que o Casares, assim, se esperava do Luan, né? Eu ainda acredito no Luan, apesar do Luan ter muitas críticas, assim, eu ainda acredito no Luan, mas, assim, foi um cara que a gente achou que ia fazer esse papel no clube, não conseguiu ainda render, mas, assim, eu até acho também que o Luan é um pouco refém da estrutura do time, assim, é que assim, foi a maior contratação do clube, né? Então, lógico, obviamente, tudo cai em cima do Luan. Ele tem um estilo de jogo ali que a torcida, o cara não dá carrinho, o cara não marca, não faz isso. Então, assim, tem algumas variáveis. Mas eu não acho ele o principal culpado. Pelo contrário, eu acho que ele pode ser até uma solução num time bem encaixado. Para mim, o Luan é solução. E o Casares, para mim, ele eleva o nível desse meio campo. Eu acho que eles têm tudo para ganhar com o Casares. Eu espero que o Casares venha realmente querendo jogar bola, tem um extracampo, mas, assim, o Corinthians é uma pressão diferente da do Atlético. O torcedor do Corinthians aí, eu acho que ele sabe de onde ele está vindo. Se não me engano, não é a primeira vez. Já tem uns 3 anos que se comete o nome do Casares no Corinthians. Ele já falou publicamente que queria jogar no Corinthians. Então, assim, eu acho que ele sabe onde ele está chegando. Então, eu acho que ele pode sim, em alguns momentos vai ter esses momentos aí de balada. Eu acho que é um pouco da personalidade do cara e tudo mais. Acho que isso não vai tirar. Mas, assim, eu acho que ele tem que escolher os momentos, né? Mas eu acho que ele vai chegar pianinho. Eu acho que ele vai chegar pianinho, tranquilo. Vai querer mostrar ali, futebol, né? Mostrar futebol primeiro e tudo mais. E eu acho que ele sabe onde ele tá chegando. Ele sabe aí, recentemente ele teve o episódio do aeroporto. O cara não é bobo. O cara sabe que se ele tentar fazer 10% do que fez no Atlético, os caras vai arrebentar com a vida dele aqui. Mas, assim, eu tô bastante confiante. Tô esperançoso aí que o Casares vai chegar, já vai assumir essa 10 aí do time, essa criação do time, e eu acho que tem tudo para elevar o patamar do time aí. E para futebol nacional, aí para fazer um resumo mais bate-pronto aí, quais os 3 times que você acha, assim, vendo nisso brasileiro, que brigam pelo título, né? Quais que você imagina, assim, que pode brigar? Eu não sei o que os amigos aí estão achando do campeonato e tudo mais,
Eu cheguei a assistir, assim, tô até assistindo bastante jogos, assim, vi alguns bem interessantes, mas, assim, não tem, ao meu ver, nesse momento, nenhum time que você fala assim, nossa, esse vai vir para ser campeão. Tinha o Flamengo do ano passado, mas o Flamengo desse ano é um time totalmente Totalmente diferente. diferente. Totalmente diferente. Então, eu acho que hoje está bem nivelado aí. Eu acho que, se não me engano, aí, nas estatísticas falam aí, né, que, se não me engano, até agora é o campeonato mais disputado, que o líder tem menos pontos aí dos últimos anos. Então, assim, acho que está bem nivelado ali, meio que Diferença entre os acho, acho que tem alguns times interessantes. Acho que o Inter mostrou aí alguns bons jogos aí, mas eu não sei até que ponto vai pesar esses Grenais e seguidamente perdendo para o Grêmio. Acho que isso tem um peso enorme. Então, até questionando o Kudê, que eu particularmente gosto muito do Kudê, mas realmente, ser 5 jogos no ano aí, 4 derrotas, e são jogos decisivos, é Libertadores, é semifinal de Gaúcho. Então, são jogos grandes que pesam e que pode até acabar influenciando no trabalho. Mas eu acho que o Inter aí estava mostrando aí um futebol consistente, não bonito. Acho que não tem ninguém jogando muita bola, mas o Inter estava consistente aí. Eu acho que o Atlético Mineiro é um caso engraçado, cara. Assim, eu acho que é um time que oscila muito, assim. Você vê um tempo do Atlético Mineiro, é um time. Você vê o segundo tempo do Atlético Mineiro, é outro time. Parece que vai ser campeão de braçada. Então é um time aí que eu tô meio que em dúvida. Eu não sei, uma hora joga bem, um tempo joga bem, outro tempo joga mal. O São Paulo faz umas coisas que ninguém entende, só ele. E no final acaba dando certo, e no início dá errado, enfim. Mas eu acho que Inter, Atlético Mineiro, depende se parar de oscilar aí. Aí tem Flamengo e Palmeiras aí. Eu vou colocar 4 aí, porque assim, eu acho que realmente são os 4 aí mais nivelados, que eu acho que estão mais aí, assim. O Palmeiras pelo elenco, mas também não vem jogando futebol bonito aí, não vem jogando bem, desde o Não Paulista. agrada. Mas é um time inconsistente, cara. Se você pegar os números do Palmeiras, é um time que só perdeu 4 vezes no ano. Então é um time que acho que empata muito, tem aí bons jogadores, mas realmente não consegue colocar todo esse plantel bom para jogo, né? Mostrar mesmo. Mas é um time que consegue resultado, é um time resultadista. E o Flamengo, assim, é aquela coisa, é o melhor time que tem, disparado, com certeza, mas que não vive um bom momento, ou pelo menos não vem apresentando um bom futebol. Tem aí um monte de críticas com o Domi, que passou por uma goleada recentemente na Libertadores, acho que ninguém esperava. Então tem algumas variáveis pesando aí para o Flamengo, mas é aquela coisa. Se pegar aí 1, 2, 3 jogos na sequência ganhando e começar a engrenar, eu acho que nenhum clube consegue pegar mais. Antes da gente passar pro Thiagão, só vou dar minha opinião aqui. Para mim, cara, esse 2020 já não estava sendo bom, né? Estava sendo difícil. Eu falo para você que é o Campeonato Brasileiro menos tecnicamente, né? A técnica, sei lá como é que a gente pode colocar, mas tecnicamente pior, vai, nos últimos 30 anos, cara. Se não for mais, né? É a pior qualidade técnica. Pior tecnicamente o campeonato nos últimos 30 anos. Eu falo nos 30 anos que é porque é mais ou menos a idade que eu tenho, né? Que eu me lembro, assim, de ver vídeos, né? A gente pode até colocar mais tempo nisso, mas nos últimos 30 anos, cara, é o futebol mais horrível do Campeonato Brasileiro. Os times oscilam muito, não tem ninguém jogando bem, é o que o Antônio colocou no comentário aí. Passar a palavra pro Thiagão. E aí, Thiagão, como é que tá o Flamengo aí, desde que a gente fez o último quadrado? O que você tem achado? Tá difícil o negócio. Teve uma fase boa aí, né, cara? Teve uns jogos aí que ele tava embalado, ganhando direto. Eu acho, se eu não me engano, foram 4 partidas seguidas. Se for colocar aí só jogos fora de casa, o Flamengo lidera o campeonato, junto com o Palmeiras. E o Flamengo dentro de casa não arruma nada. Vai jogar fora, tá ganhando. Tá, não dá pra entender. No Brasileiro isso, porque Libertadores foi um fiasco lá no Equador. Aquela derrota de 5-0, eu coloco um pouco de culpa na altitude também. Não vou colocar 100%, mas a altitude também atrapalha. Tipo, você tem o time que joga lá sempre, está acostumado. Então, tanto que eles foram jogar contra o Júlio Barranquilla, eles tomaram de 4. Então, não é que o time é tão bom, é que o time teve um fator que ajudou eles. Então, mas 5-0 foi vergonhoso. Eu aceitaria ali uma derrota, mas não de 5-0. Foi triste. E eu até falei em rodas de conversa, de futebol, que a maior sorte que o Flamengo teve foi ter conseguido adiar o jogo com o Goiás e ter ficado no Equador.
que se ele volta depois daquele 5-0, era a mesma situação do Corinthians lá no aeroporto lá. Ia dar muita confusão daquele 5-0. Então foi uma jogada meio que sem querer, mas que deu certo. Ter ficado no Equador e ter ganhado o Barcelona de Guayaquil, porque se perde também, nossa senhora, ia juntar os dois e ia ser um estrago. Só para... Mas assim, ô Thiago, só esse um ponto aí do Barcelona para não passar esse jogo do Barcelona, o Flamengo também estava sofrendo com jogadores com Covid, né? Então, Muitos. acho que a derrota pro Guayaquil não seria tão vergonhosa por conta desses desfalques. Né? Eu acho que ia juntar com 5-0 e a torcida não ia entender legal, não. Ia ter também problema. Acho. Concordo também. Ia juntar. E a questão do Covid, cara, vamos até falar disso também, mas até a última notícia que eu li eram mais de 33 casos no time inteiro. Só de jogador foram 16. Jogadores são comissão técnica, preparador físico, técnico, vice-presidente, o presidente. São 33 contando. Ainda estão fazendo teste ainda. Então a questão do Covid está complicado. Vamos falar disso sobre o jogo do Flamengo e Palmeiras, mas o Covid também está atrapalhando bastante nesse ponto. E até em questão a gente estava falando aí da questão do nível técnico do futebol, da qualidade técnica desse ano. Cara, eu acho que 2 fatores muito fortes para esse nível que a gente está vivendo no futebol. É a torcida, que ela ajuda, ela meio que incentiva o jogo ficar melhor, porque sem torcida parece que é um jogo treino, parece que os jogadores não entram com vontade para jogar. E a questão da Covid, cara. Os jogadores, imagina, o psicológico. Você vai jogar, por mais que tenha teste, não tá 100% isso aí. Tem jogador que faz um teste, hoje o Fred jogou com Covid contra o Flamengo no Fla-Flu. Então, tipo, o jogador já entra com o psicológico abalado. Ele, eu posso jogar aqui, pegar, vou passar para minha família, para o meu filho, minha esposa. Então, juntou a falta de torcida, que é aquele ânimo a mais, e o psicológico abalado, com o jogador meio que pressionado, assim, todos os times, não falo só o Flamengo, muda a qualidade do futebol. Não fica aquele futebol que a gente está acostumado a ver. Então, acho que esse ano, eu acho que o futebol está bem por baixo, está nivelado muito por baixo. Vocês concordam que não deveria ter voltado o campeonato? Cara, complicado isso. Falando de qualidade do jogo, eu acho que não. Mas tem muita coisa por trás. Tem muito dinheiro envolvido. Segurar o futebol é muito cartola e muito nego cacife alta aí que meio que fez voltar o futebol por causa de dinheiro. Não para, eu quero que o torcedor tenha um entretenimento. Não, é dinheiro. Então o futebol voltou mais rápido por puro dinheiro. Puro patrocínio de televisão, por dinheiro. Não teve nada de querer mostrar. Porque para mostrar um futebol de qualidade, tinha que dar segurança para os jogadores. Isso não tem. Eles falam que o protocolo é isso e aquilo, o protocolo é 100%, mas não é. Eu volto a falar, se fosse 100%, o Fred não tinha jogado com Covid. Então não é 100%. Mas eu acho que em questão de... A gente estava falando sobre o jogo lá da Libertadores, o Flamengo, eu acho que agora, pegando os próximos 2 jogos dele em casa, eu acho que ele consegue reverter a situação, que com a vitória em cima do Barcelona ficou favorável para ele, porque se ele empata ou perde ficaria bem complicado, mas eu acho que agora está bem encaminhado. Se não acontecer mais nenhum problema, essa pandemia do Covid no time lá, não acabar, o jogador meio que curar, ele corre o risco de contra o Independente Del Valle ainda ter jogador com Covid ainda não podendo jogar. Então, imagina, você vai para um jogo de Libertadores com a base praticamente. Nossa, vai para apanhar, né? Mas aqui, Thiagão, você acha que o elenco do Flamengo, mesmo com Covid, né? Porque eu estava até comentando com você, foi muito engraçado. Falaram lá de 9 jogadores, 11 jogadores com Covid e tal, e eu fui assistir o jogo do Flamengo na Libertadores contra o Barcelona, Everton Ribeiro, Gerson, Ilharão, Pedro. Aí eu falei, gente, mas cadê o time reserva?
Mas desses que você falou aí, só o Pedro e o Gerson que ainda não deu positivo. O resto também já deu. É, isso aí. Ilharão, Beto Ribeiro, Todos isolados. também já deu positivo. Eu Hoje falei, eu cadê o tava time reserva do lendo. Flamengo, cara? Tá jogando Não, o Flamengo tá com praticamente o time um todo puto elenco, né? titular com Covid. E o reserva também, ou machucado, ou Uhum, suspenso, ou também tá infectado. uhum, Agora a molecada tá pegando também. uhum. Acho que o Flamengo ia com a zaga toda de moleque. Não ia ter. O Rodrigo Caio tá com Covid, Léo Pereira tá com Covid, o Tuller pegou Covid, Gustavo Henrique acho que tá lesionado. Ele ia ter com a zaga inteira. Os laterais direito e esquerdo também estão com Covid. Goleiro, se eu não me engano, acho que o Diego Alves volta, mas se ele não voltar, teria que ser com aquele Gabriel Batista. É o quarto Tem, goleiro? tem Que é o o da Diego base da base. Alves, Da base. o César, aí tem acho que é ele e um tal de Neneca, esse aí, acho que Hugo Souza. Só teria esses dois para ir pro jogo. Acho que o Diego Alves ainda tá voltando de lesão e o César acho que também infectou. Então tá complicado, cara. Eu acho que o Vamos, vamos, Flamengo vamos tá entrar bem com nesse a assunto aí, situação. então, já. A gente já É, põe para todo mundo comentar. O jogo do Palmeiras e Flamengo. O que vocês acham? eu, Deveria ser eu, adiado ou não? Fala aí, Brunão. eu gostaria de dar minha opinião primeiro aí. Complementando o que o Thiago falou também, o Thiago completou bem aí sobre essa questão do Covid e tal. O que a gente percebe, né? O Tony também acompanha muito a Premier League, a gente viu o campeonato separado no meio da temporada e retomado depois de tanto tempo, né? Depois de 5 meses agora começou uma nova temporada, sem torcida, os protocolos tentaram colocar torcida e tal, mas o que a gente percebe, pelo menos na Inglaterra, é que houve uma organização em prol da sociedade. Quer dizer, o país estava numa situação mais tranquila, num controle maior, e o futebol foi retomado a partir desse controle social, de algo maior do que o futebol, né? A sociedade inglesa tinha menos casos, estava mais controlado, mais testes, e aí retomou o futebol. No Brasil, foi tipo Bumba Meu Boi mesmo. Foi, não, pô, lá voltou, vamos voltar também. Acho que foi esse meio que sentimento. Não é culpa do torcedor, né? Acho que a gente, como torcedor, quer ver o time jogar. E a culpa está nos dirigentes que não levam em conta que o jogador é um ser humano ali, cara. Ele pode ir para casa, infectar um parente, infectar alguém. A questão do jogador, o jogador em si, ele pode ter uma complicação, talvez, uma diabetes, que não está bem tratado, talvez está tratado e aí pode ter uma complicação. Mas eu acredito que por ser um atleta de alto nível, uma melhor alimentação, médicos disponíveis 24 horas, ele não vai sofrer nenhum problema. Quem sofre é familiar. Então ninguém pensou muito nisso, né? E aí ninguém, eu digo, sindicato de jogador, dirigente, porque todos eles, quando o Flamengo reclama da volta do brasileiro, desse jogo contra o Palmeiras, quando o Flamengo vai jogar lá a Libertadores desfalcado, o Flamengo aceitou os protocolos. Foi o Todos primeiro, os né? times. Foi o Foi o primeiro que primeiro a quis bater. voltar. Mas Isso a assim, direção, tá? Não os jogadores. não, né? Direção. E aí, sabe, é chato. Eu nem vou entrar nessa questão do Flamengo ter voltado, ter batido na tecla antes. Eu acredito que não é momento dessa discussão, é muito raso. Assim, bem feito, Flamengo, não sei o quê. Não, eu acho que houve um equívoco mesmo da diretoria. E isso agora fica mais difícil mesmo de tentar reverter, né? Ninguém vai parar o campeonato agora. Cara, na minha cabeça, posso te falar o que aconteceu? O Flamengo tava precisando de um patrocinador, né? Tava para fechar um patrocinador. O time vinha muito bem, né? Era um time embalado. E o Jorge Jesus estava arriscado a ir embora sem jogar mais pelo Flamengo. Então, eu acho que foi uma loucura da diretoria meio que tentar adiantar tudo o mais rápido possível para conseguir fechar um patrocínio, para o Jorge Jesus ter um tempo para jogar e, de repente, mudar a intenção dele de Cabeça. cabeça. Então, foi uma série de coisas e deu tudo errado, cara. Tudo que eles estavam imaginando que a diretoria planejou foi por água abaixo, né? Mas dá só não. Se você acha que deveria ser adiado Palmeiras e Flamengo? Olha, eu acredito que sim,
porque a questão não é nem pela competitividade do jogo, é o risco de infecção aos jogadores do Palmeiras, né, aos familiares dos jogadores do Palmeiras, porque a questão é que se esquece, às vezes os diretores ficam brigando, o diretor do Palmeiras, o Gagliotti, estava querendo ter o jogo, e parece que a última notícia do STJD é que vai ter o jogo mesmo, não vai ser adiado. Vai ter o jogo. Uhum. Então, é uma situação muito complicada, um dirigente não pensar que um ativo dele, né, que é um funcionário, né, alguém que está ali em campo, uma vida mesmo, né, que é acima de qualquer coisa, pode sofrer algum dano e aí isso me impressiona muito, isso mexe muito comigo. O jogo Só no tinha que ser Brasil, né, adiado. Eu só vi isso no Brasil, porque se fosse fora, eu acho que provavelmente o jogo já seria cancelado. A gente vê na NBA mesmo os jogos com controle absurdo. Se tivesse algum caso, um surto assim, a liga seria parada, então é uma coisa impensada o que acontece no Brasil. Eu nem brigo mais, porque a gente que é brasileiro já sabe, né? A gente observa os absurdos assim. É complicado demais. Fala aí, Antônio, e sua opinião Vou sobre isso. passar pro Toninho. Esse assunto é um pouquinho polêmico, assim, porque assim, tem várias formas de abordar, né? Eu acho assim que o que a gente vai concordar aqui, todo mundo aqui, é que assim, que administra os clubes, o que eles estão menos preocupados é com a saúde dos jogadores, né? Eles não estão nem aí para a saúde de ninguém, essa que é a verdade. Eles visam aí realmente o lucro, que querem tentar a volta do futebol aí para realmente, porque os clubes estão quebrados, essa que é a verdade, né? O Flamengo aí nos últimos anos deu uma arrumada, né? Mas o Palmeiras ali, mas se assim, pegar a maioria aí, todo mundo está quebrado. Então existe mesmo essa questão aí da volta. O Flamengo foi um dos times que mais brigou, que correu atrás da MP. É o clube que está correndo aí atrás para voltar torcedor para o estádio. A gente está falando aí do jeito que está, e os caras ainda querem colocar 20, 30 mil pessoas no estádio. Então, e essa diretoria do Flamengo que está querendo isso, assim, é a pioneira aí, né? Tanto que o Andrés até passou de frente, né? O Andrés falou assim, ó, se tiver torcida lá no Rio, lá eu paro de jogar o campeonato, porque só o lá vai voltar. Então, assim, é difícil, esse assunto é um pouquinho polêmico, porque, assim, o que eu penso, assim, né? Eu acho, assim, que se fosse usar o bom senso, tinha que ser adiado. Não, se fosse usar o bom senso, tinha que ser adiado. Porém, a gente teve aí no início do campeonato, mas o Goiás na Série A, teve o CSA na Série B, clubes que também já foram prejudicados. Acho que não tão igual o Flamengo, né? Acho que o Flamengo tem muito mais casos. Mas, assim, o Goiás, por exemplo, deixou de ter um time inteiro à disposição e teve que jogar praticamente só com os reservas. Contra o Palmeiras, acho que ainda conseguiu empate e tudo mais, então, assim, mas foi um time que foi prejudicado. O Ney Franco aí, que tá no Cruzeiro hoje, pegou aí uma sequência de resultados sem ter jogador, sem ter um time titular, e foi demitido. Então, assim, é complicado você falar assim, tem que ser adiado, tudo bem, mas, assim, o Goiás não foi adiado. Aí você já começa a ter variáveis, assim, de não ter isonomia, né? Porque, assim, o que eu fico imaginando? Vamos supor, eu torcedor do Corinthians, por exemplo, lá no início, lá, o Corinthians teve um surto e teve que jogar sem o time todo. Aí chega agora, o Flamengo fala assim, ó, o Flamengo tá com vários jogadores fora e por conta disso vai ter que ser adiada aí a partida. Então, assim, para uns está valendo, para outros não. Eu acho que essa questão do Flamengo causa uma proporção maior por uma série de variáveis. Por ser o Flamengo, né, por ser o melhor time aí, que ganhou tudo nos últimos anos aí também. Acho que tem essa questão da diretoria do Flamengo, porque, assim, acho que em maioria, acho que o pessoal era contra a volta do futebol, né? E a diretoria do Flamengo, por ser, assim, digamos, a pioneira, que teve mais vontade de voltar a todo custo, e voltar carioca, e voltou antes do prazo, aí depois ficou um mês pro brasileiro, o time ficou fora de forma. Então, assim, agora você falou, Dedé, você, tipo assim, prejudicou demais o time. Então, teve essa volta do carioca antecipada, tá tendo agora os casos de Covid e tudo mais. Então, assim, se for para anular essa partida aí, se for para cancelar essa partida, vai ter que voltar lá atrás e ver os times que também foram prejudicados e não tiveram que jogar. Então, assim, é um tema polêmico, assim, igual eu falo, se fosse usar o bom senso, tinha que ser adiado. O Flamengo não tem realmente condições de entrar em campo só com o sub-20, o Flamengo também sai prejudicado. Só que se o Flamengo é beneficiado, digamos, por adiar essa partida e outros não, você já começa a ter um desequilíbrio no campeonato. E assim, a gente está falando assim do Goiás, que, digamos, é um time pequeno, a gente não está falando de um time grande. Eu duvido que se fosse um time grande também lá no início, se não tinha essa força toda. Se fosse o Goiás agora, ninguém estava nem comentando, cara. Não estava nem comentando. Mas assim, e a gente está falando do Goiás, por exemplo, que vai lutar para não cair, que um ponto
um ponto salva É ou muita rebaixa. coisa, é muita coisa. Então, é realmente um tema polêmico. Então, assim, na minha opinião, por conta disso, então, por lá atrás, não ter tido adiamento de jogos para outros times, eu acho que o Flamengo tem que jogar. E eu acho que, assim, eu volto a repetir, acho que o maior problema, assim, que está causando maior proporção é por ser o Flamengo, pelas atitudes que a diretoria do Flamengo teve. Eu acho que se fosse, por exemplo, o Atlético Mineiro, o Internacional e tudo mais, não teria a mesma repercussão. Porque a diretoria do Flamengo, ela foi realmente a que mais lutou para que voltasse o campeonato. Foi a que, por exemplo, lá atrás, não brigou para que o Goiás, por exemplo, não entrasse em campo. Então, assim, aí você começa a ter essas diferenças no campeonato. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem que jogar por conta desse motivo. Para não ter esse desnivelamento, assim, ter esse tratamento diferente para times diferentes. Então, só por esse motivo. Se fosse usar o bom senso, eu volto a repetir. Para mim, tinha que ser adiado esse jogo. Porque realmente assim, é uma situação que todo mundo poderia prever que poderia acontecer. Não é uma coisa assim, ninguém esperava. Não. Era uma coisa que poderia muito bem acontecer. O que causou aí, eu acho que o Thiago falou um pouquinho aí do Fred e tudo mais. Assim, o que eu acho, é uma coisa que tem que ser investigada, porque não é possível. Porque assim, até agora, assim, digamos, estava todo mundo caminhando bem, assim, né? A gente não estava tendo tantos casos. E agora, tipo, de repente no Flamengo estourou tantos casos, assim, eu acho que merece uma investigação para saber se tem algum protocolo que estão aplicando errado. Eu acho que não pode simplesmente passar por isso, esperar o jogador do Flamengo se recuperar e nada disso. A gente precisa ver realmente o que houve e tentar achar. Sei que é difícil, né? Porque a gente não tem como saber. O cara pode ter pegado no supermercado. Eu sei que é difícil, mas não sei. Pode ter tido alguma situação assim diferente. A gente viu aí, por exemplo, aqui em São Paulo, teve o Daniel Alves, né? Que é em roda de amigos e batucana e no samba. Então, assim, até que ponto os jogadores também estão seguindo esses protocolos? Ao meu ver, também não estão seguindo. Eu acho até que os clubes, em sua maioria, assim, eu acho até tentam seguir um protocolo bacana para que isso não aconteça e tudo mais. Mas, assim, tem coisas que fogem. Então, pode ter tido realmente algum jogador aí que fugiu, foi pra praia. Ou um familiar do jogador, cara, né? Um familiar, assim, é muito complicado. Mas é isso que eu penso, assim, tem assim, essa polêmica tá causando por ser o Flamengo. Acho que se fosse outro time, acho que não teria a mesma repercussão, e acho que talvez até o pessoal falou assim, é melhor adiar mesmo e tudo mais, mas por ser o Flamengo, e o Flamengo foi o time que mais lutou para voltar ao campeonato, e agora, assim, digamos, seria beneficiado, né, por não ter os jogadores à disposição, eu acho que causa esse desvilamento, e eu acho, assim, que vai ficar perigoso. Vai no precedente, porque, assim, a gente já não tem data. Então, você imagina lá, vamos supor que daqui uns 2, 3 rodadas, um time lá, sei lá, vamos supor, Corinthians, vai querer adiar também. E, assim, isso vai virar uma bola de neve. Eu acho que, como os caras não matou lá na raiz, que era o quê? O Goiás tá com esse problema, então, o Goiás, por conta desse surto, não vai jogar essas partidas, tal, até que, sei lá, 70% do seu elenco volte. Eu acho que podia ter uma coisa mais determinada assim, sabe? Assim, paralisasse o campeonato naquele momento, né? Era primeira rodada, gente. O Goiás foi para campo. Chegou, era Goiás e São Paulo. Eles foram para campo. Podia ter adiado, era a primeira rodada, gente. Jogasse uma semana para frente. Sim, aí depois desse jogo até que adiou, né? Porque o São Paulo estava até em campo. Mas adiasse o campeonato toda a rodada. Sim, entendeu? Mas nos jogos seguintes, por exemplo, o Goiás teve que jogar sem ser o time inteiro também. Sim. Aí, assim, eu acho assim, tem duas questões muito fortes para mim. Essa do Goiás, assim, ter times que, por exemplo, que sofreram algo semelhante ao Flamengo, tiveram que jogar, foram obrigados a jogar, né? E a segunda questão é essa partida do Flamengo por ser um time que lutou muito para que o futebol voltasse, lutou muito tá lutando agora para ter público nos estádios. Então, assim, é inegável, assim, isso aumenta, isso inflama ainda mais a discussão. Sim. Então, a minha opinião é assim, o Flamengo teria que jogar dessa forma, por já ter tido lá atrás. Se fosse usar o bom senso que deveria ter usado lá da primeira rodada, era times que tiverem, sei lá, 20%, sei lá, do seu elenco contaminado, vão ter seus jogos adiados até que a situação normalize e tudo mais. Que seria o bom senso, que seria o correto. Mas eu entendo que o Flamengo agora, por exemplo, se beneficiaria. Se realmente adiar essa partida, que eu acho que já foi... Eu li agora um pouquinho mais atual, acho que até o Thiago pode falar um pouquinho disso, mas acho que parece que o Flamengo entrou novamente com recurso no STJD, pedindo revisão da decisão. Eu acho que vai conseguir, viu? Em cima da hora vai conseguir. Pediu revisão. Mas deixa o Thiagão dar a opinião.
Pode falar, Thiago. Não, essa questão do recurso teve porque foram feitos uma nova bateria de exames e constatou mais jogadores. Jogadores que não estavam naquelas dos 36 apareceram mais agora. Então tá só diminuindo o número de jogadores disponível. Mas em relação à questão de ter ou não o jogo, como torcedor, eu gostaria que adiasse. Porque o Flamengo não tem time para entrar contra o Palmeiras. Tem, mas não vai ter qualidade para poder bater de frente com o Palmeiras. Mas falando, tipo, tendo gol, o Antônio falou, bom senso, pela questão da pandemia, do vírus, não deveria ter. Só que foram 40 jogadores inscritos por time. Os times inscrevem 40 jogadores. Se for parar para pensar, o Flamengo, quando ele, lá no começo, ele brigou, ele debateu, ele queria que voltasse o futebol, ele estava ciente que ele tinha 40 jogadores e que se ele tivesse 11 jogadores para entrar em campo, desses 40 ele teria que jogar. Então ele entrou ciente, ninguém enganou ele, ninguém falou com ele, falou, olha, vai voltar ao futebol, mas se tiver um Covid no seu time, a gente adia o jogo. Não teve isso. Então agora eu não sou torcedor do Flamengo. A minha opinião tem o jogo. Uhum. Entendeu? Eu acho que deveria ter o jogo devido a isso, ao Flamengo ter essa atitude de querer ter voltado para o futebol, do Flamengo ter brigado lá no começo, então agora ele tem que arcar com as consequências. Uhum. Entendeu? Eu acho que a diretoria nunca imaginou que fosse acontecer com o Flamengo isso, né, cara? É a verdade. E eles, assim, assim, cara, amadorismo. Não dá pra usar as palavras que eu queria usar, entendeu? Mas eu penso, cara, que o futebol tinha que parar agora, velho. Não deveria nem ter começado o campeonato. Mas agora, com esse tumulto e vendo né, o tamanho do Flamengo, o elenco do Flamengo, tudo que tá acontecendo, cara, pelo amor de Deus, mais 3 meses, 4 meses aí, dá um stop de novo. Vamos ver como que as coisas vão desandar em relação à vacina. Espera virar o ano. Eu não acho que era o momento de ter futebol no Brasil, não é isso, cara. O jogador não tá... Realmente, o Antônio falando aí, tecnicamente, e o Thiago falando também, tecnicamente, o futebol pode ter caído muito devido a isso. O jogador entra com a cabeça pensando em N coisas, cara, menos em jogar futebol. E sem torcida ainda, que não leva o time, né? E desse ponto aí, Dedé, eu acredito que, por exemplo, a gente vê na Inglaterra lá, a gente vê a Premier League, tá sem torcida. Mas eu acho que como a sociedade já tem um controle maior, né, as autoridades de saúde estão com um controle maior, parece que os jogadores ficam um pouco mais tranquilos. E a qualidade do futebol não se perdeu lá. Eu não vi uma perda considerável. É diferente, sim, Bruno. Sim, devido a isso você está falando mesmo, mas é diferente, cara. A educação das pessoas, né? As pessoas respeitam mais as coisas. Então, o jogador de futebol, ele já entra com uma consciência diferente. Ele sabe que na casa dele as coisas vão estar tranquilos, né? Que na rua onde ele mora as coisas vão estar tranquilos. E aqui não é assim, cara. E lá acho que teve até um caso, não sei se o Bruno lembra aí, acho que foi até teve 2 jogadores aí na seleção da Inglaterra, né? Acho que foi o Phil Foden e o Greenwood. Que os caras foram, acho que saíram lá numa noite lá, e os caras afastou na hora. Falou assim, ó, tá os 2 de quarentena. Não é que, tipo, vai voltar como se nada tivesse acontecido, não. Foram cortados da seleção. Cortados. Vocês saíram daqui, cara, e o risco é muito grande de não ser convocado durante um bom tempo. Cara, tá rolando uns boatos na internet, é até perigoso afirmar um negócio desse que é grave, mas tá rolando boatos que o Flamengo pode estar falsificando resultados dos jogadores para que consiga adiar o jogo contra o Palmeiras. Cara, eu não tinha pensado nisso até ver essa notícia. Se os times começassem a ver que o preparo físico dos jogadores não está legal, que o psicológico dos jogadores não está rendendo, que a tática do técnico não está fazendo o time funcionar. Eles começarem a inventar exames positivos para adiar jogo, cara, vai virar uma máfia o futebol. Eu não acredito que vai acontecer isso, Thiagão. Eu também não. Acho que não vai acontecer isso, não. E eu achei isso, cara.
Acho que a diretoria do Flamengo não faria isso também, né? Mas Não, eu espero. boatos rolam mesmo. Isso aí, É. né? Eu não acredito muito nisso aí também por causa da Libertadores, assim. O Flamengo tinha um jogo muito importante que precisava ganhar e jogou sem vários jogadores. A troco do quê? Ia arriscar uma vaga na Libertadores para ter que comprovar para poder adiar uma partida no Brasileiro? Tipo, não faz sentido. Mas seria um absurdo Não, total, cara. Se acontecesse um negócio desse aí, pode fechar o futebol, né? Eu falo além dos jogadores que já estavam na Libertadores, que agora, depois do jogo da Libertadores, apareceram um monte. Foi muito rápido mesmo, cara. Gente. Tá só pipocando, aparecendo cada dia mais. Então, começa os burburinhos, as notícias falsas. Só que, tipo, isso assusta, porque eu espero também. Eu espero que seja mentira. Eu espero que isso não aconteça no futebol, que é até triste você usar essas artimanhas num esporte. Mas assusta. Se tiver alguém com má intenção e começar a usufruir dessas artimanhas, Teve um jornalista, cara, muito tempo assim, né? Acho que nessa década, agora, 2010 para cá, que falou que se os torcedores soubessem da nojeira que existe por trás do futebol, ninguém mais torceria. É complicado. Futebol dá pra gente esperar tudo. Desses caras aí que administra clube, a gente pode esperar tudo, cara. Mas isso é uma coisa muito grave, porque assim, fica muito fácil de você detectar esse tipo de coisa, entendeu? Se houver uma averiguação mesmo pesada em cima disso, acaba com a diretoria, cara. Então, eu acho que eles vão se maneira, né? E assim, se aqui fosse organizado, né? Se aqui fosse organizado, por exemplo, você poderia ter igual na NFL. Você tem os próprios médicos da liga, você tem, por exemplo, digamos, uma clínica da liga, que ela é responsável por fazer essa administração. Então, a própria CBF, por exemplo, ela que devia ter os documentos em mão e falar, ó, não, tá correto, não tá. Porque, assim, igual o Thiago falou, assim, tem que o Flamengo pode estar forjando. Assim, é uma situação que pode acontecer? Eu acredito que pode, mas não acho que está acontecendo. Mas se fosse, por exemplo, tivesse organização, se fosse, por exemplo, uma liga séria, esse controle seria feito pela liga, não seria feito pelos clubes. Para já não acontecer isso, para não correr esse perigo aí de ter falsificação, alguma coisa. Uma coisa mais séria, né? Eu acho mais provável acontecer isso dentro da CBF do que pode ser. De tão desorganizado que a CBF cara. De tão eu tô falando de uma liga séria. Tô falando de um órgão sério. A CBF é casa à parte. Brincadeira, cara. A bagunça tá solta na CBF. Nossa. Eu queria só voltar um pouquinho só para colocar um negócio do Corinthians, cara. Falando do que o Antônio já tinha comentado. E realmente, cara, o elenco do Corinthians, eu não acho ele pior do que o do São Paulo e do Santos, por exemplo. Não é um elenco pior. Muito, cara, que é o que está acontecendo hoje com o Cruzeiro, com o Flamengo. O São Paulo teve uma melhorinha, né? Mas, assim, não é nada que vem brigar por títulos. O Corinthians, o Santos, são times, cara, que não conseguem jogar de jeito. O Grêmio está acontecendo muito isso, apesar de ter ganhado o Clássico. O Grenal. O Grenal, cara, não dá pra entender. Então, assim, isso não fica na minha cabeça batendo o tempo todo, cara. Será que realmente deveria ter voltado ao futebol? Porque o nível técnico, cara, a gente vê jogadores bons, cara, que em outros anos jogaram bom futebol, né? Jogaram um futebol tranquilo, que dava pra assistir. Nível aceitável, né? Esse time do Corinthians em 2017 ganhava o campeonato. Com os jogadores que estão no Corinthians hoje em 2017, Luan, Casares, Otero. No papel, sim. Ele estava voando. Ele estava voando. Assim, Dedé, eu entendo sua delegação, assim, realmente é uma coisa para se pensar mesmo. Até que ponto a pandemia pode ter influenciado no futebol? Eu acho que até influencia. Só que, assim, eu vou trazer um pouco pro Corinthians aí, por exemplo. Eu acho que você acompanhava também, né? Você acompanha jogos de São Paulo e tudo mais. Se a gente for ver aí, por exemplo, antes da pandemia, o Corinthians também já não estava jogando nada. O Corinthians foi eliminado da pré. O Corinthians não ia classificar nem no Paulista. Não, isso é verdade. Assim, mas era um time diferente, né? Alguns jogadores chegaram depois da pandemia, não foi? Sim, eu acho que fortaleceu o time. O Corinthians não perdeu ninguém e fortaleceu o time. E mesmo assim não consegue mas assim, antes da pandemia, por exemplo, o já não estava conseguindo executar um bom futebol. Então, assim, por exemplo, no caso do Corinthians, eu acho que a pandemia, até pelo contrário, porque assim, pós-pandemia, os primeiros jogos, o Corinthians ainda conseguiu resultados, o Corinthians ainda conseguiu classificar no Paulista, o Corinthians conseguiu chegar numa final de Paulista. Isso era uma coisa, por exemplo, que a gente não estava nem mais esperando. Então, assim, no caso do Corinthians, por exemplo, eu não acho que a pandemia influenciou, não. Eu acho que é realmente ali um trabalho ruim do Thiago Nunes, que não conseguiu fazer o time jogar. Por exemplo, é diferente do caso do São Paulo. O São Paulo, antes da pandemia, por exemplo, para mim era favorito do Paulista.
Uhum. Não era um time que dava show? Não era um time que dava show, Sim. mas era um time consistente, que tocava a bola, fazia gol. Era um time, assim, você via, assim, organização e tudo mais, e todo mundo tava apontando, assim, como, ó, acho que São Paulo vai ganhar esse Paulista e tal. Pós-pandemia é um time totalmente diferente. Talvez a pandemia, no caso de São Paulo, tenha influenciado. Eu acho que no Corinthians, por exemplo, não tem influenciado nesse sentido. Total, né? É. Já tenta emendar, então, Toninho, a questão do treinador, né? Antes, ô Thiago, você quer complementar com alguma outra coisa, algum outro tópico sobre o Flamengo ainda? Thiago, Mano, você acha, por exemplo, que a pandemia influenciou para você, por Isso. exemplo, para o Flamengo? Você acha que a pandemia influenciou para o Flamengo? Porque, assim, eu particularmente, né, com Jesus, por exemplo, eu já não estava vendo esse grande futebol. E mesmo pós-pandemia, também não consigo ver. não, a Mas questão assim, a gente tem do. que contar que já com Jesus, ele já sabia que ia embora, né? Na cabeça dele. Sim. Então, Sim, já estava assim, tudo eu acho que ele já programado. estava, assim, fazendo empurrando um trabalho com a barriga dele, né? Mas na Mas, época, o Jesus, ele chegou até, foi um dos primeiros do Flamengo a pegar o Covid. Ele uhum, teve lá, a época ele estava infectado, aí melhorou e tal. Aí ele queria ir para perto da família dele e acabou juntando o útil ao agradável. Ele foi para o Benfica, Portugal, ok. Mas eu acho que a pandemia, sim, atrapalhou o desempenho, não só do Flamengo, geral. O do Flamengo pela questão da torcida que dos grandes que faz inflamar o jogo, que faz o jogo pegar ali, funcionar mesmo para o Flamengo, tem uma grande porcentagem é a torcida, quando ela enche estádio. Ela ajuda o time a ir para frente, a ir para cima. É igual eu falei no começo do vídeo, tá? Os jogos parecem, às vezes, parece que é um jogo treino. Os jogadores parecem que estão ali fazendo um joguinho de final de treino. Não cumprindo o tem aquele dever, né? sangue, não tem aquela vontade. Agora, eu acho que também falta um pouco de. Esse tempo que eles ficaram parados por causa da pandemia, até eu voltar ao futebol, eu acho que ainda falta entrosamento também. Junta, é uma mesclagem de pandemia, que é a questão do psicológico, é a questão da torcida, e também o preparamento físico. Eu estava vendo as notícias do Flamengo, né, estava falando que o preparamento físico dos jogadores, que era da era Jesus, o preparador físico dele, foi tudo embora e vieram todos junto com o Domi. Muda E tudo, cara. então, e a filosofia de treinamento é totalmente diferente. O Né? jeito que eles fazem o preparamento físico, a forma de botar os jogadores ali no jogo treino posicionamento é diferente. Então isso atrapalha um pouco. Eu não sou muito a favor de trocar técnico, igual essa derrota de 5-0 do Flamengo. Já queriam derrubar o técnico. Eu não sou favorável. Tudo bem, foi feio, foi vergonhoso, foi, mas não é a hora ainda de derrubar ele. Eu acho Esse que. ainda é ótimo. Não, porque se ele. Qual que é a sua paciência? Vamos lá, vamos falar de paciência do Não, torcedor do Flamengo aí. Mas quantos jogos, quantas derrotas ou essa oscilação, por exemplo, ganha um, perde um, ganha um, perde um. Quantos? então, eu acho que, tipo assim, ele mantendo o time entre os 10 no brasileiro e conseguir fazer o Flamengo passar da fase de grupo da Libertadores, ok. Agora, cair numa fase de grupo, começar a ir lá para perto da zona de rebaixamento no brasileiro, cair numas oitavas da Copa do Brasil, isso aí já é para Então, mim, já ô, é Thiagão, caso de mas aí você trocar. não acha que é esperar demais? Por exemplo, o O Corinthians limite esperou do Thiago demais. tá alto. Tá, Não, Não, tá porque. alto não, porque mesmo. olha só, o Corinthians, eu acho, na minha opinião, que ele esperou muito, né? Ele tinha ali a carta na manga que era o Mano. Esperou demais para demitir o Sim. Thiago, perdeu o Mano para o Bahia. Você não acha que o Flamengo tá com a chance de trazer o Renato Gaúcho? Não é o momento? Ele tá mal lá, talvez Cara, aí É, até o morar no Rio. Renato chegar. Vamos Hum, botar o Renato, você citou o Renato. Até o Renato chegar e colocar a filosofia dele em jogo para funcionar, já vai mudar tudo de novo. Entendeu? Por exemplo, se o caso do Domi, ele não tivesse pegando, igual ele ganhou 4 jogos fora de casa, ele perdeu para o Ceará, beleza. Mas aí ele já tinha ganhado uns jogos seguidos antes. Ele não está naquela fase de perder 3, 4 direto. Ele está uhum. ali, perde um, ganha 2. Empata um, ganha mais 2. Tá bom. Agora, começar a perder jogos seguidos, começar a perder a oportunidade de disputar um título de alguma competição, tipo uma Copa do Brasil, uma Libertadores, aí é caso se pensar de trocar o treinador.
Não acho que o Renato resolveria, não. Eu acho que o Renato deu certo no Grêmio. Eu acho que o Quem Renato que é seu deu certo. nome? Quem que é seu sonho? Tirando o Jorge Cara, Jesus. aí você que me quebrou, ué. Eu ia falar isso Eu já, agora. eu já sabia o que você ia falar já. O homem já Ele não perdeu a volta. Champions. Ele não volta. Ele Não não volta. Já deu volta. uma... Ele é do Benfica. Não Ele não volta, o salário é volta. muito alto, cara. Ó, ele já falou, ele deixou claro com o Brás. Ele falou que a diretoria do Benfica lá vai ter eleição agora. Se o presidente que apoia ele ganhar, beleza. Mas se o presidente que apoia ele perder, ele falou que ele aceita voltar para o Flamengo. Ele vê com bons olhos a volta para o Flamengo. Ô, Thiago. Já deu uma instigada. Aqui, o Jorge Jesus, em Lisboa, ele é muito mais benquisto no Sporting do que no Benfica. Incrível que pareça. Né, cara? E os dois times são rivais de cidade, né? O Sporting e o Benfica são rivais de cidade. Então, eu acho muito mais viável para o Jorge Jesus tipo, sair do Benfica, ir para o Sporting ou ir para um time de Portugal mesmo, do que voltar, cara. Acho mais o que difícil. ele fez em 2019 deixa o torcedor com saudade, deixa o torcedor na esperança de uma possível volta. Eu acho também que seja um pouco complicado. Mas, cara, um outro nome sem ser o Jorge Jesus, no Brasil, eu acho que tá fraco. O pessoal tem falado muito do Filipão. Filipão, cara, foi a época. Para fechar elenco, né? Você pensa assim, ó, na verdade é o seguinte, você tem tantos bons jogadores no Flamengo, que o que você precisa fazer? Os caras jogarem. Você tem que fechar ele unido, o que o Jorge Jesus fez. Eu, tecnicamente, não acho o Jorge Jesus tão diferente dos técnicos do Brasil, tecnicamente. Mas o que ele tem, o diferencial dele é fechar elenco, cara. Ele fechou. A questão de fechar elenco, a questão de ele no vestiário ali, animar e tal. O Domi, quando chegou, ele não tinha essa filosofia. Ficava na beira de campo de braços cruzados, sentava lá no banco e não falava nada. Tava perdendo, ele tava lá dando parabéns para jogador. Cara, depois do 5-0, o homem mudou. O homem tava gritando no vestiário, o homem tava brigando com o juiz, tomando amarelo na Libertadores, brigando com a TV Globo, dando patada em jornalista nas aquelas entrevistas pós-jogo. Então, você já vê uma mudança ali, ele já meio que começou a entender. Eu acho que o maior defeito dele foi ter vindo para o Brasil sem saber quem era Flamengo, sem saber como que é o futebol brasileiro. Ele veio achando que ia ser tudo de boa, que ele ia perder, ninguém ia reclamar. Igual futebol europeu. Eu acho que ele está começando agora eu acho que ele está começando a entender aonde que ele caiu. Ou ele muda ou ele muda. Entendeu? O próprio Jesus aprendeu nisso, né? Ele perdeu a Copa do Brasil, e aí ele começou a ter noção do que era Flamengo naquela derrota da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Eu acho que concordo nessa perspectiva mesmo do treinador aí. Passa aí pro Antônio para ele falar que é do futuro técnico do Corinthians, né? Ele ensinou um pouco aí Dunga. Filipão também, né? Tá ventilando vários nomes aí. Não quer levar o Diniz, assim, não, cara? Não. Ó, te dou o Diniz e ainda você leva o Reinaldo de troco. Não, quero não. Diniz, eu sou anti-Diniz, cara. Eu prefiro ter o Celso Ruth. Mas, enfim. Oxe! Sério mesmo. É porque, assim, o Celso Roth, pelo menos, vai ser aquela retranca que a gente ficou 10 anos ganhando tudo. Então, pelo menos pode ser que dê certo eu ganhar de 1-0 aí, que a gente já tá acostumado com retranca e ganhar de 1-0. Agora, com o Diniz, você vai ver o Cássio lá dando um lançamento, saindo driblando e tudo mais. Nossa, o Cássio com o pé é horrível. Aí não dá, velho. Eu não consigo eu não consigo mentalizar isso. Vai sempre vencer na pós de bola, velho. Isso aí, com certeza absoluta. Pós de bola vai estar lá em cima. Sim. Mas, assim, tem sido ventilado aí bastante nomes aí no Corinthians, desde a saída do Nunes, né? No dia que ele saiu aí, nos primeiros dias, foi ventilado aí Dorival, Felipão, Silvinho, né? O Silvinho, ele era auxiliar do Tite em 2015. Ele era um nome muito bem visto no Corinthians, ele já teve convite do Corinthians e recusou. E aí parece que o pessoal não gostou muito, tá? Que ele já recusou o Corinthians. Enfim, acho que o Andrés ali tem um certo ranço ali dele ali. Então, e assim, é um cara novo também, né?
Eu acho que para esse coisa assim, ele tá num momento aí meio que turbulento, de crise, eu acho que técnico novo, jovem agora, acho que não seria o ideal. Mas assim, tem sido ventilado aí Filipão, Dorival, tal. Eu particularmente não gosto desses nomes. Se for para ficar com esses nomes aí, eu prefiro deixar o Coelho lá mesmo. Assim, o Coelho pelo menos é bem visto no elenco. Assim, você vê que os caras gostam dele, respeitam ele. O Coelho já tinha assumido o Corinthians ano passado, né? Então assim, o cara ele foi demitido, o Coelho assumiu. O Corinthians contratou o Nunes não veio, então o Nunes poderia ter vindo já antes para fazer essa formação lá, final do ano passado, não quis vir. E aí o Coelho ficou como tampão, acho que 2, 3 meses aí, terminou o campeonato. Com o Corinthians, oscilou bastante, assim. O Coelho, assim, é aquela coisa, é o tampão, assim. Eu não vejo o Coelho preparado ainda para assumir o Corinthians. Mas, assim, é um cara ali que, assim, para grupo ali, como auxiliar tal, eu acho legal, assim. Ele faz um bom trabalho na Sub-20, ele tá lançando uns meninos aí, eu acho que é legal também essa parte, né? Mas, assim, eu não vejo, tipo, o Coelho aí com muito tempo de Corinthians aí, não. Não vejo preparado. Se fosse para mim escolher um nome aqui do Brasil, entre os técnicos brasileiros daqui do Brasil, para mim, se eu tivesse qual que você quer e vai lá e pega, para mim era o Renato Gaúcho. Eu concordo com o Thiago aí do Renato Gaúcho no Grêmio. Eu acho assim que o Grêmio é o segundo bom trabalho do Renato Gaúcho, tirando aquele Fluminense de 2007, né, se não me engano. Né, acho que o Fluminense de 2007 com o Thiago Neves, Dodô, enfim, era um ótimo time também, né? Chegou na final da Libertadores, acho que foi um bom trabalho ali na montagem e tudo mais, é um time que jogava bem. E agora no Grêmio para mim é o segundo bom trabalho dele. Só que esse trabalho dele no Grêmio, ele é um trabalho muito consistente, ele não é um trabalho de 1 ano, 2 anos. Eu costumo falar assim, que para mim o Renato Gaúcho é o melhor técnico brasileiro dos últimos anos. Teve o Jesus aí ano passado, voando também, indiscutível, mas falando assim de questão de longevidade, né? Então, se você pegar aí 4, 5 anos, pegar um recorte, o Renato Gaúcho tá sempre lá em cima, né, cara? Tem o trabalho mais consolidado. Concordo. Campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão gaúcho, enfim, campeão de várias coisas. Acho que só falta o brasileiro mesmo. E assim, não só de resultado. O time do Grêmio era um time que jogava muita bola, era um time bem armado, um time envolvente, de toque de bola, de transição, era um time que... E para mim, assim, o trabalho do Renato Gaúcho, assim, é tão excelente, assim, que tem para mim a melhor coisa que ele fez para mim no Grêmio, que além de aproveitar os refugos, né, que a gente falou muito disso aí, né, do Grêmio aproveitar refúgio, o cara que não dava certo que Cortez, Cícero... Maicon Feijoada. O Maicon virou o chave, velho. No Grêmio, incrível. Então, assim, ele conseguiu pegar jogadores assim que ninguém mais queria, jogadores encostados, e conseguiu fazer esses caras jogar muita bola. E para mim, assim, o principal do Renato é a forma como ele aproveita os garotos. O Grêmio todo ano tá revelando um jogador bom e vendendo, e o Grêmio precisa disso. É um time que não tá nadando de rios também, mas assim, é um time que tá revelando e tá vendendo. E assim, não é qualquer jogador, são revelações, tipo assim, pra seleção. É Arthur, Cebolinha, agora o Matheus Henrique, teve o Pepe agora. Ele é muito bom jogador, cara. Então, assim, o Renato, além de trabalhar com os medalhões, digamos assim, né, com os refugos, ele também tem um trabalho muito bom revelando jovens jogadores. Então, para mim, dos últimos 4, 5 anos, desde que o Renato tá lá, para mim, o melhor trabalho que tem no futebol brasileiro é o do Grêmio e do Renato. Então, aqui no Brasil, se eu fosse escolher alguém, por esse trabalho, por esse recorte, seria o Renato Gaúcho. Sem a certeza de dar certo, porque eu concordo um pouco com o Thiago. Esse trabalho no Grêmio realmente é um trabalho de destaque do Renato, o principal trabalho dele. Mas assim, a gente tá falando do Renato, o Renato tem o quê? 15 anos aí como técnico, sei lá, 15, 20 anos como técnico, e a gente tá falando do segundo bom trabalho dele durante esses 20 anos. Então, a gente também não tem essa convicção de que... não é uma certeza que vai dar certo, né? Mas assim, acho que é o melhor nome. Mas entre os nomes... Para a maioria dos clubes brasileiros, Com certeza. E assim, mas se eu fosse assim, se você pudesse realmente escolher mesmo, eu gostaria de ver muito o Ramires do Del Valle. O Thiago falou aí que eles tomaram uma goleada aí, eu não cheguei a ver o jogo, vi só contra o Flamengo mesmo, mas assim, é um time que mostra ali, tem boas qualidades, assim, né? Como time mesmo, né? Não só individualmente. O Del Valle, ano passado, o Corinthians pegou o Del Valle, na Sul-Americana na semifinal. O Corinthians tomou baile, coisa do Carille, o Carille ainda estava nesse time, o Corinthians tomou baile lá e aqui, cara. O São Paulo já apanhou para eles também. São Paulo apanhou para eles. Agora terminou os 2 jogos, então assim, aparenta ser um técnico assim que tem recursos, que consegue ele fazer um time assim pequeno na América do Sul, porque o Del Valle aí ninguém nunca nem tinha ouvido falar. Então assim, o time joga assim, um time pequeno na América do Sul e ele tá conseguindo fazer um time
jogar bem, envolver. Acho que o Thiago vai lembrar, eles já tinham feito bons jogos contra o Flamengo na final da, acho que é Recopa, se não me engano, né? Eles fez bons jogos, ainda com Jesus, então o Flamengo ainda com Jesus, mas eles chegaram a fazer bons jogos aí contra o Flamengo aí. Eu lembro que o jogo lá do Equador lá, eles eram para ter ganhado. Acho que o Flamengo ainda buscou empate, 2-2, e aqui foi 3-0, né? E aqui foi 3-0, né? Uma coisa assim. Daqui o Flamengo é 3-0. Isso. Mas é um time, assim, que você vê assim que se a gente nem pegar assim na América do Sul um time pequeno, que não tem recursos, e consegue propor e bater em grande e meter esse 5-0 no Flamengo aí, que é o atual campeão da Libertadores, né? Então, assim, eu acho um trabalho bem interessante e, assim, tentando aproveitar também um pouquinho dessa onda dos estrangeiros aí, né? Do Jesus, do Sampaoli, tentando fazer uma coisa diferente. Então, assim, para mim, ou seria Renato Gaúcho entre os brasileiros, ou seria o Ramírez para ver o trabalho que dele lá. Mas também, assim, eu entendo também que se ele chegasse hoje, seria uma aposta. Assim como foi o Thiago Nunes. Sem a certeza também de dar certo. Eu entendo que Coisa também tem alguns jogadores que faltam características igual do Nunes, eu citei no começo, né? Acho que faltou também para o Nunes, assim. Tem jogadores melhores de velocidade, o Cruz não tem jogador bom de velocidade. É realmente falta para o elenco, é a carência do time, a carência do elenco tem jogador de velocidade. E se você pega um técnico igual o Nunes, que jogou no Atlético Paranaense de transição, de velocidade nas pontas, e você não tem esses jogadores, se limita muito o seu tipo de trabalho. Então, eu acho que se ele viesse para cá, o Ramírez, acho que seria uma aposta, assim, como foi o Nunes, mas, assim, seria mais na esperança mesmo de ver uma coisa diferente, sair desse marasmo que está aqui, de Filipão, de Dorival, esses caras aí eu não queria ver de jeito nenhum. Eu acho que devido às eleições do Corinthians, né, é muito parecido com o negócio do São Paulo, mas devido às eleições do Corinthians, eles não vão mexer, eles vão manter o Coelho, né, a não ser que acontecesse aquilo que eu já falei na outra vez. Os dois candidatos se unirem agora com o Sanches e definir um nome já para o ano que vem, que eu acho que é muito difícil. Mas eu acho difícil. Acho difícil. Pelo jeito assim, a ideia do Sanches é essa, Dedé. A ideia do Sanches é deixar o Coelho até as eleições e tudo mais, mas é aquilo. O Coelho é um interino, é um tampão. É arriscado, pegou uma né? sequência ruim de 2, 3 jogos, não aguenta, cara. Muito arriscado. Por exemplo, efetivar o Coelho, efetiva ele, vira técnico, e depois não dá certo, demite ele. Tem como voltar ele para o Sub-20 ou é para rua? Não, tem como voltar, mas acho que ele não aceitaria, né? Porque depois dele ser efetivado, ele ganha mercado, cara. Aí ele vai querer ir ser técnico em outro clube. Eu falo isso porque aconteceu com o Milton Cruz, não sei se vocês lembram de São Paulo. O Milton Cruz é um cara que tinha 25 anos de São Paulo, 24 anos de São Paulo, e ele era fixo na formação, na formação da base técnica, da comissão. Ele era fixo. Então, você podia colocar qualquer técnico, ele estava sempre ali. E sempre que era mandado embora, colocava ele como tampão. E ele ganhava bons jogos. Até que um dia decidiram que ele seria o técnico de São Paulo. E ele ficou 3 meses, cara. 3 meses, não deu certo, chutaram a bunda dele longe. E deram a opção dele voltar lá para a base ou continuar como da comissão. E aí ele não aceitou, cara. Ele foi ser técnico lá no Sul, em Santa Catarina, não lembro agora onde. Mas até hoje ele tá rodando aí como técnico. Então... E sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho também, Thiago? Aí respondendo também a sua pergunta sobre eu acho assim que o Coelho, por exemplo, vou pegar o caso do Coelho. O Coelho como interino, eu acho que o cara tem muito menos pressão. Porque o cara sabe assim, ó, por exemplo, se eu perder aquele jogo, eu vou voltar pro Sub-20. A partir do momento que ele é técnico, será que ele ia estar lançando garotos? Será que ele fala assim, jogo decisivo, vamos meter uns garotos? O cara não vai, o cara sabe que o emprego dele tá em risco. Então, assim, ele como interino, ele sabe, por exemplo, posso lançar um moleque, se não der certo, acabou. Amanhã eu volto pro Sub-20, tentei e pronto, acabou. Agora o cara com deck técnico, que ele precisa manter o emprego. Atrapalha. Então, que ele precisa manter o emprego dele, ele muda as convicções, às vezes ele muda a ideia, às vezes o cara quer, por exemplo, ao invés de propor jogo, o cara fecha a casinha para garantir aquele 0-0, para não perder, para não aumentar a pressão. Então, acho que também muda muito o tipo de pressão em cima do Coelho, caso ele fosse efetivado. Para a gente ir fechando, eu queria que o Thiago falasse um pouquinho, cara. Veio na minha mente aqui o nome do Galhardo, né? Galhardo, lá do River. Que é um técnico também que tem longevidade, né? Longevidade. É o melhor da América do Sul, para mim, também. Dos últimos anos. Melhor. Quantos anos no River, cara? Uns 7, 8 anos? Sei lá. Desde a Série B, viu, Dedé? Eu não sei quando o River caiu, mas desde a Série B. 2013, eu acho. É uma coisa assim. Eu lembro que o Cruzeiro jogou com ele em 2015, foi o ano que ele foi campeão a primeira vez da Libertadores.
E o time tinha acabado de voltar, né? Então acho que foi 2013. Foi isso mesmo. Então, eu queria saber do Thiago, cara, porque se eu não me engano, o Flamengo tentou trazer ele, ele não quis, mas Então, é um cara que agrada e já fecha aí com os 4 nomes, né, de clubes brasileiros aí da Série A, que são possivelmente candidatos, que o Antônio deu o dele também, e a gente faltou o seu. cara, o Galhardo do River seria uma ótima opção. Ele tá dentro vamos dizer assim, se fosse me escolher. Só que eu nem cogito o nome dele, porque ele deixou bem claro. Ele não sai do River. Então é um nome que, tipo assim, eu queria o Galhardo no Flamengo. Mas ele não vai vir, ele não vai sair. Então nem adianta sonhar. Agora, eu lembrei de um nome que eu tinha totalmente esquecido, que é o Sampaoli. O Sampaoli eu O acho São que Paulo ficou funcionaria. esperando a proposta do Flamengo, cara. Ficou esperando. Pô, ficou Era mesmo. Flamengo e Palmeiras. Ele estava entre os dois. É. Aí o Jorge Jesus não definia se ia sair ou não. E a Ele Uhum. diretoria ficou, também não correu atrás. E o ele ficou Palmeiras enrolando o ofereceu Palmeiras, né? pouco. Ele O ficou Palmeiras O enrolando o estilo de ofereceu Palmeiras um jogo tempão. dele, Ele o enrolou muito. estilo de jogo do Sampaoli, eu tinha esquecido dele. Ele seria a opção Flamengo no lugar do Dome. O Bom estilo de nome pro jogo Flamengo, lembra cara. muito o estilo de jogo que o Flamengo jogava, para cima, para frente. E ele Então acho que o fecha elenco, Sampaoli né? funcionaria. Agora, os primeiros colocados do campeonato aí que eu acho hoje, se o Internacional continuar com o Thiago Galhardo voando, eu acho que é uma opção. Cara, esse O atacante, Abel Hernandes, que chegou no Inter, é bom É muito. bom também, Fica de olho jogador. nele, cara. A gente vai é falar bom nele. Jogador. também. Muito bom jogador, cara. O Santos vem com o Marinho também voando. O Marinho tá voando no Santos, também seria uma opção, não para ser campeão, mas para ficar ali na vaga de Libertadores. Uhum. O próprio Flamengo, se conseguir botar tudo, botar a casinha em ordem ali, tiver tudo ok, também eu acho que estaria disputando lá em cima. E o Atlético Mineiro, eu acho que também ganha 8,80. O São Paulo é maluco, é 8, mas Uhum. só que dá certo, às vezes funciona. Então acho que se encaixar, são os 4. Inter, Santos, Flamengo e Atlético. Eu acho que vão estar ali em cima brigando ali até o Você final. acha então que o Palmeiras não vai acertar o time? Vai continuar o Vanderlei Cara, errando ali? o Palmeiras tá tirando onda que tá invicto. Só que o Palmeiras tá invicto com uma porrada de empate. Não, jogando Entendeu? mal pra Então, caramba. tipo, empate, cara, é um ponto. Eu prefiro perder um jogo ganhar outro do que empatar os dois. Sim. Eu estaria fazendo mais pontos. Então, tipo, eu acho que o Palmeiras, sei lá, o fechou lá, acho que ele pode até botar o time Fechou. para funcionar, mas acho que o Palmeiras não vai longe, não. O Palmeiras sem o Dudu mudou bastante. O Isso Dudu é, dava foi uma outra cara perda, pro Palmeiras. foi É. pesado, Sim. pesado. Engraçado é Só colocar uma o vez Santos. sobre o Santos, assim, o Thiago falou, eu não acredito muito no Santos, assim, tem um fator Marinho, mas, assim, o Santos é muito dependente do Marinho também. É É, limitado Ontem, demais, cara. é muito limitado o time do Santos, assim, não é um time ruim, até tem boas peças ali, mas também, assim, é um time que não tá conseguindo jogar aí durante o ano, e é um time, assim, É. extremamente dependente do Marinho. Se o Marinho não pegar a bola e sair arrancando e sair chutando, é um time também que não consegue produzir nada. É o caso do Internacional com o Galhardo ultimamente. O Internacional tá ganhando jogos em cima do Galhardo. Ou ele dá assistência ou ele faz gol. Se o Galhardo parar de jogar bola também, o Internacional cai bem, cai de rendimento. Não, mas eu vejo algumas peças por exemplo, no Santos tem o Soteldo e no Inter tem o Bosquilha, né? Eles estão Não, o ainda Bosquilha, mantendo um futebolzinho bom, sabe? Tem que Eu ver acho que quanto tempo o Bosquilha vai conseguir manter esse nível, se realmente ele vai estourar, porque ele já não é mais menino, mas ele foi muito novo lá para a Europa, né? Então a gente tem que ver como que ele vai se adaptar ao futebol brasileiro. Por enquanto tá bacana, tá jogando futebol bonito. Tá jogando bem. a tabelinha ali, Bosquilha e o Galhardo tá funcionando. é, É eu, sempre um faz gol da paz. eu só não coloco o Santos para mim entre os 4 ali. Eu vou com a do Toninho também ali. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Inter. Inter, porque eu acho que o Santos tem muita falha ali no sistema defensivo. Tem um zagueiro bom, né, com o Lucas Veríssimo, aí já não tem outro. É muito limitado mesmo. Se acontece qualquer coisa mesmo, o Santos já entra numa crise, eu acho. Eu acho que por isso coloco o Inter à frente, o Palmeiras também. O Palmeiras, por mais que está aquele empate,
o empatite, né? Do Corinthians. Eu acho que ainda tem um elenco mais que dá para diversificar um pouco, né? Eu acho Não que sei se é um pouco, eu não sei também se é um pouco de rivalidade que eu tenho com o Palmeiras também, não sei. Mas eu não, sei lá, não consigo ver o Palmeiras voando eu assim. penso um pouquinho contrário, cara. Eu acho que o Inter não vai conseguir se manter, né, nesse nível que tá. Eu acho que ele vai dar uma oscilada boa e aí vai ficar entre três aí, que é o Galo, o Palmeiras e o Flamengo. Para mim, são esses três que chegam aí para bater de frente, para ser campeão. Eu acho que o Inter vai ficar ali em quarto, quinto, mas eu acho que na hora do vamos ver mesmo, ele vai dar uma oscilada. É. É isso aí, Bruno. Vocês querem colocar mais alguma coisa, galera? Tá aberto o espaço aí, agradecimentos, para a gente poder fechar aqui mais um quadrado mágico. Hoje Se durou um quiser, pouquinho mais. isso. Se quiser, é só dar o palpite do próximo jogo e fazer uma consideração final. O Corinthians joga contra O Corinthians não o joga, né? Flamengo. O Corinthians não joga, desculpa. O Flamengo pega o Palmeiras, né? O Corinthians joga só semana que Também vem. não sabemos se vai ter. Isso. Tá uma incógnita aí, se tem, não tem jogo. Eu acho que na hora do vamos ver vai cancelar esse jogo aí, cara. Mas vamos lá. Tô desconfiado também. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um pouquinho mais aqui. Vamos fazer os palpites de todos os jogos, tá? Eu vou falando Beleza. aqui. Vocês três dão os palpites. Eu fico só falando os jogos, tá? Tá bom, Vamos vamos começar lá. aqui, ó. Sábado, 19 horas. Inter e São Paulo. Eu acho que o Inter ganha, hein? 1-0. Na casa do Inter ou na casa do São Paulo, desculpa? Lá no Sul. No Lá Sul? no... Cara, eu acho que o Inter leva. Placar aí, placar magro, 1-0. E aí, Antônio? Pra mim, eu acho que vai ser 2-1 esse jogo aí. Acho que o São Paulo ainda mete o golzinho ali, mas devido às falhas defensivas aí, acho que Como consegue sempre. tomar 2 golzinhos aí. Vamos lá. Continuando Vou sábado torcer também ainda. pra isso. Atlético Paranaense e Bahia. Atlético Paranaense e Bahia. Lembrando que o Ixi, Atlético está com o Kaiser agora, hein? Grande contratação. ele é bom, cara. Ele é bonzinho. É, Nada contra. prefiro Eu não que... sabia, o Atlético Paranaense contratou o Caio do Atlético Paranaense? Uhum. Contratou. Contratou. Tô por fora dessa. Acabou de contratar. Eu acho que o Atlético Paranaense empata esse jogo, hein? Bahia tá bem. Mano, tá meio chato. Vai 1-1 aí, hein? Eu acho que eu vou de Atlético, hein? Valtinho voltou aí, ó. O gordinho lá, ó. Tá Ele metendo voltou. gol. Eu acho que vai dar uns 2-0 Atlético. Ex-gordo, que agora ele tá magrinho. É, né? É. E aí, Antônio? Eu acho que esse jogo aí também acho que vai ter um empate com gols aí. Acho que vai ser uns 2-2 esse jogo aí. Beleza. Ainda no sábado, Atlético Mineiro e Grêmio. Talvez o melhor jogo da rodada aí, tirando o Palmeiras e Flamengo, né? Olha, eu começo aí com uma dor no coração, porque eu odeio os dois times. E... Nossa, odeio muito o Grêmio. O Atlético, então, é algo... né? Mas eu acho que, por conta do Grenal, o Grêmio leva. Também acho que 2-1. Nem da casa do Galo? Porque eu acho que vai estar meio quente do Grenal ainda, saca? Entendi. Eu acho 2-1. Vai ser um jogo dos 3 gols. Hein? Eu acho que o Grêmio no Campeonato Brasileiro não tá vindo bem, não. O Grêmio tá jogando bem contra o Internacional. Parece que é um campeonato particular dele. Eu acho que nesse jogo aí o Atlético leva. Dá uns 2-1. Eu vou de empate nesse jogo aí. Acho que vai ser 1-1 aí. Acho que o fator Grenal vai pesar. Mas se não fosse o fator Grenal, acho que o Atlético Mineiro levaria. Mas como o Atlético ainda oscila muito, eu acho que eu falei um pouquinho, acho que o Thiago também falou, ser 8-80, eu acho que vai ali acabar tomando um gol, 1-0, e depois vai loucamente em busca do empate e vai conseguir, acho que vai ser para 1-1. Bom, vamos lá. Continuando aqui no domingo aí, o primeiro jogo do domingo, Vasco e Bragantino, cara, Red Bull. 11 horas da manhã, em São Januário, provavelmente vai dar 35 graus, sensação térmica de 42 para quem estiver jogando lá. Vamos lá. Falei, Brunão. Olha, o Vasco acabou de ser eliminado do Botafogo, uma derrota doída. Eu acredito que acho que o Vasco perde, hein? Vai estar sem moral, aí o Bragantino faz 1-0, estado mínimo aí.
O Vasco tá sem moral, calor danado, vai ser um jogo feio de assistir. Aí. Vai. E esse vai ser o mais feio da rodada. Pode guardar o que eu tô falando aí. Vai dar 1-0 Red Bull com gol do Alejandro, de cabeça. E aí, Antônio? Eu acho que o Vasco vai ganhar esse jogo aí, cara, 2-1. Ô. O Red Bull é uma das piores defesas do campeonato, eu acho que dificilmente não toma gol. Tá São usado. Januário, acho Tá que o usado. Vasco leva aí. Tá 2-1. usado, Toninho. 2 gols do Cano. Faz gol tudo que é jeito. É, cara, bom atacante. É muito. 4 horas, Palmeiras e Flamengo, ainda não sabemos, mas vamos lá. Se tiver o jogo, como é que vai ser aí? 5-0 Palmeiras? Por aí. Eu acho que uns 3-0 Palmeiras, hein? 3-0. Se o Flamengo for com o time que tá falando que vai, dá 3-0 Palmeiras, tranquilo. Vai descontar o ano passado. E Antônio? Eu acho que o Palmeiras tem obrigação de ganhar esse jogo aí, se o Flamengo for Uhum. sub-20 aí. Obrigação mesmo. Ó, Até porque os caras tá fazendo de tudo para ter jogo. Eu acho que o Palmeiras ganha de 2-0. Acho que 3-0, 3 gols do Palmeiras, acho meio difícil. Eu acho que vai de 2-0 aí. Cara, se o Palmeiras perder esse jogo, vai ser vergonhoso. Então, é isso que eu ia demais. falar, cara. Vocês já pensaram na oportunidade de um garoto jogar um jogo desse, cara? A vontade que ele vai entrar? Lógico que esse diferença é treinamento técnica, é muito diferente, grande. a diferença é gritante, né, cara? É gritante, treinamento, entrosamento. Os foda. caras do Palmeiras jogam há alguns anos, eu acho pouco provável. O Flamengo pegou catado. Né? O Flamengo pegou catado. Pegou um pouco aqui, um pouco ali. Você joga de quê, filho? Então vai lá. Jogou com a camisa pro alto, assim, quem pegar joga. Eu vou só dar um alento aí pro Thiago, para ver se ele fica mais animado aí. O Goiás, eu falei um pouquinho no início aí, justificando aí porque que eu acho que o jogo não deveria ser adiado. O Goiás jogou com o Palmeiras, aqui em São Paulo, todo desfalcado, com um time praticamente reserva, e conseguiu um empate de 1-1. Então, o Palmeiras não é nada confiável aí. Por isso que eu acho que acho que ganha, mas não ganha com goleada. Mas o Palmeiras não tá jogando de futebol legal mesmo, não. Mas, infelizmente, se o Flamengo fosse com o time inteiro... Né, se o Flamengo fosse com o time inteiro, eu até poderia apostar no meu time, mas pelos nomes que eu vi que vão para jogo, cara, tá difícil até de confiar, sei lá. Vamos ver. Torcer, a gente vai torcer. É obrigação do Palmeiras. Obrigação do Palmeiras, com certeza. Antes de eu continuar aqui, cara, eu só queria ver uma questão com vocês, se alguém sabe. Como que tá a regra de transferência esse ano? Porque, por exemplo, depois de tantas partidas por um time, você não pode... 7 jogos. 7 jogos. E como que tá? Eles liberaram isso? Não, continua. Cara, teria que ter sido liberado isso, né, cara? No Brasil, né? O Renato Kaiser jogou 2 jogos pro Atlético Goianiense no Brasileirão. E aí pode ser vendido. Essa regra, ou então coloca mais jogos, né? Sei lá, 10, 15 jogos, não sei. O que vocês acham? Eu acho que não deveria ter essa limitação de jogos, não, cara. Acho que, assim, num clube de futebol pode acontecer tantas situações que aquele cara para de ser aproveitado e aí o cara, tipo, fica treinando separado o resto do campeonato sem poder jogar. Mas, assim, tem eu concordo que tem uma data limite. Devido à pandemia, né? Devido à pandemia, eu digo. Mas também tem uma data limite, né? Não dá para chegar, por exemplo, na última rodada, o time precisando sair da zona de rebaixamento e contratar 5 caras para ver se... Acho que tem que ter uma data limite. Mas essa regra dos 7 jogos aí eu acho bem inútil, assim, para falar a verdade. Tem muito time que o jogador tá com 6, bota o cara no banco, nunca mais deixa o cara jogar para tentar vender. Até negociar, né? É isso. Vamos continuando então aqui, ó. Ceará e Goiás. Eu falei do jogo duro lá do Vasco, mas esse aqui também vai ser bem ruim de assistir, hein? Ceará contra Goiás, cara, 6h15 da tarde, lá no Castelão. Ceará 1-0, hein? Nossa, mas vai ser duro demais esse jogo. Isso vai. Ainda bem que eu não tenho que assistir. Se o He-Man, o Rafael Moura, for pra jogo, acho que dá 1-1. Rafael Moura joga ainda, gente? Joga, mete um golzinho de vez em quando. Eu acho que vai ser 2-0 Ceará aí. Gordiola. Gordiola é um monstro. Gordiola, monstro, sagrado. Atlético Goianiense e Botafogo. Aí vem jogo bom, hein? Os dois estão quentes. Eu acho que o Botafogo tá com mais moral aí, ó. Até pela Copa do Brasil, tá com o elenco encaixado, os meninos novos jogando bonito. Mas o Atlético veio de vitória também, cara. Não, veio de vitória do Fluminense. Fluminense tá uma água. Ganso.
Na melhor fase, Ganso, Soneca dele. A gente perdeu pra essa água aí. Ah, mas O menino Nenê tá Entendeu? jogando muito, rapaz. o menino Dois gols. Nenê. Eu acho que o Botafogo ganha fora. E aí vai ser um jogo de 3-2. Vai ser um jogo de muitos gols. Virado, eu acho que vai ser um jogo legal. Como estão dizendo aí, o atual campeão carioca, o Atlético Goianiense, ganhou do Flamengo, Vasco, Fluminense. Acho que ele ganha do Botafogo, para poder finalizar aí o campeão do carioca aí. Final do 1-0 Carioca. Atlético. Vou seguir o relator. 1-0 Atlético também. Vamos lá, Vila Belmiro, 8h30 da noite, domingo, Santos e Fortaleza. Nossa! Esse jogo, eu acho que vai ser um jogo de muitos gols também, viu? Principalmente Também do acho. Santos. Eu coloco uns 4-2 Santos aí. Porque Marinho acho que vai brocar esse jogo aí. Meu Cartola agradece. Marinho é capitão. dúvida. Mas Marinho é dúvida, hein? Ah, mas acho que ele dúvida? entra. Ele é dúvida Marinho é por causa dúvida. de umas questões musculares. Mas acho que ele entra. Se não entrar no primeiro tempo, ele entra no segundo. Também vou de Santos. Placar 1-0 pro Santos, que eu acho que o Santos está um pouco desse jogo contra o Delfim lá, foi tarde lá no Equador. Acho que o Santos vai estar uma desgastada. Acho que fica 1-0, 2-0 no máximo. Eu acho que se o Marinho jogar aí, eu acho que o Santos tende a ganhar de 2-1 aí. Caso ele não jogue, eu acredito aí no 1-1. E para fechar a rodada, Fluminense e Curitiba, cara. Newton Santos, Engenhão, 20 horas. Outro Jogaço. jogo também. Esse jogo vai dar dó, hein? Curitiba tá muito desfalcado. E aí saiu alguns jogadores, Sassá saiu, alguns outros também. Teve um problema na diretoria, eu acho, com alguns jogadores. Eu acho, mas do outro lado tem o Fluminense, né? Eu acho que fica um Campo empate aí, veloz. 0-0. Nossa, 200 anos contra-ataque. É o contra-ataque mais lento do mundo. 0-0. Jogo feio. Também vou de 0-0. Eu vou de 1-0 Fluminense. Tu falando que ele tá usado hoje? Tá usado. Vamos encerrando então, Brunão. Dá a palavra aí para os dois, se quiserem deixar algum recado aí. Mas vocês estão de volta aí no próximo quadrado também, agora semanalmente. A gente vai sempre fazer com esses 4 fixos. Isso aí. Um prazer estar com vocês aí. Sempre. Passar a palavra primeiro para o Tiagão, né, Tiago? Se quiser fazer a consideração final, fica à vontade aí. Agradecer primeiramente ao André e ao Bruno que me convidaram para estar aqui novamente, tá participando dessa resenha aqui, muito legal, tá falando de futebol, tá falando do que uma coisa que a gente gosta, né? Um assunto que a gente perde o tempo aí falando dele. Mandar um abraço novamente aí para os meus pais que vão assistir com certeza. Para minha esposa, né? Que da última vez eu esqueci, dessa vez eu tô resumindo, mandando abraço para ela. Eu vi a marca de vassourada lá na empresa. Apanhou então, mesmo, né? Mandando um abraço aí e deixar um recado para a galera. Curtir, compartilhar, comentar aí, para dar uma moral para a galera. Valeu. Agora o Toninho aí, com suas considerações finais. Bom, novamente agradeço aí o convite aí, André, Bruno, pela participação aí, Thiago também, debate, sempre muito legal aí debater com vocês aí diversos assuntos. É muito bacana aí sempre participar com vocês, adoro aí falar de futebol. Pedir pra galera aí deixar o feedback deles aí, curtir, compartilhar com os amigos. Mandar um abraço aí também para os amigos aí, para a família, né? Da última vez lá, saí compartilhando para todo mundo aí, acho que deu uma aumentada aí no canal aí dos inscritos. Foi top demais, foi bacana. Aí, fez campanha e tudo mais. Falei para minha mãe assistiu, minha irmã assistiu, minha noiva, meu pai. Então, deixar um abraço aí. Abraço e um beijo aí para minha mãe, Júlia, para minha irmã Juliana, para minha noiva Gabriela e para o meu pai, chefe Toninho aí. Ele falou que... Eu falei para ele do mais São Paulo inteligente da família. Ele falou assim, tá vendo? Você nunca me escutou. Se tivesse me escutado, você não tava passando por essas coisas aí. Vou dar um abraço para todo mundo aí. Obrigado novamente pelo convite. Viu? À disposição aí para os próximos Quadrado Mágico aí. Bem bacana. A gente que agradece, cara. Fico feliz demais poder participar com vocês aí desse debate. A gente que agradece a participação dos dois aí, sempre falando em bom tom, né? Não tem nem
como agradecer vocês. E lembrando, né, para curtir mesmo, seguir, vamos chegar a 500 inscritos no canal para a gente poder fazer um sorteio mais bacana ainda. E nós já estamos com a camisa pronta, cara. A camisa do Cruzeiro já está em mãos, só que quem recebeu, que é o Juscelio, ainda não está na cidade dele, ele está em Belo Horizonte, então ainda não conseguiu tirar foto com a camisa para mandar. E a camisa do Bruno ainda não chegou também, nós estamos esperando o patrocinador mandar aí. Flamengo, né? Tá chegando. A caminho de Belo Horizonte, de Belo Horizonte vem para Cataguás aqui para ele poder vestir e tirar uma foto também. Beleza, Brunão? Fechou? Isso aí, galera. Muito obrigado aos convidados, muito obrigado, Bé. Boa noite a todos aí. Curtem esse vídeo, o canal, compartilhem, se inscrevam, ativam o sininho, Instagram, tudo aí. Muito obrigado aí. Boa noite a todos. Até mais. Até a próxima. Valeu.